Boa noite, Estrela Divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Hoje nós estamos na quarta noite de oração para mais proximidade de Cristo nas nossas vidas. E até agora nós somos muito, mas muito gratos mesmo, porque nós refletimos coisas que foram até aqui primordiais para nossa relação com Cristo, para nossa aproximação e reaproximação de Cristo, porque nós somos assim enquanto seres humanos, né? A gente vai, vem, a nossa fé aumenta, firma, depois cai e volta e é aquela coisa. E até nós estarmos frente ao Senhor, firmes, fortes e nunca mais cair novamente em tentação ou nas coisas do mundo, nas coisas que no caminho, sairmos do caminho que é de Cristo para as nossas vidas, passamos por muitas fases, né? E não se preocupe se você está ainda naquela fase que você não está muito satisfeito com a sua fé no momento. Saiba que Deus te chama para aumentar mais essa fé a cada dia. E quando nós oramos, quando nós nos tornamos pessoas orantes na vida, nós com certeza estamos aperfeiçoando essa nossa maturidade da fé. Com a oração, nós vamos criando mais maturidade da nossa fé e nos aproximando cada vez mais de Cristo. Então vamos para a nossa reflexão arrebatadora da noite, que é Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: na terra, vocês sabem que Satanás vai até Cristo, até Deus, né? Vai até Deus e reclama, porque não se consegue tocar em Jó. É como uma muralha, e ele diz isso a Deus. E ele olha para Satanás e diz: você viu meu servo Jó lá na terra? Pois é, Jó é um homem íntegro, é um homem justo, temente a mim, e ele evita fazer todo o mal. Então assim inicia o texto, né? E aí Satanás diz: lógico, ele é todo protegido, tu não deixas tocar numa ovelha dele. Ele tem não sei quantas mil ovelhas, ele é o homem mais próximo, mais próspero do Oriente. Tu não deixas tocar na esposa, tu não deixas tocar nos filhos, tu não deixas tocar sequer nele. E ele diz a Deus que, deixa só algo na vida dele ser tocado, como ele não vai te amaldiçoar. Então é isso que Satanás fala para Deus. Então Deus permite que ele toque na vida de Jó, porém não na vida dele, né? Ele poderia tocá-lo, tanto é que ele toca inclusive na saúde dele. Jó fica cheio de feridas. Ele amaldiçoa o próprio dia do nascimento dele. Jó perde os filhos, perde as filhas. Jó perde a esposa. A esposa, no momento, olha para ele e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus maldito e morre logo, porque tanta coisa horrível que está acontecendo. Então, os filhos foram morrendo, ele foi perdendo todos os animais que ele tinha. Ele ficou completamente na miséria e os próprios amigos dele passaram também a dizer que o Deus dele não era um Deus que realmente estava ali protegendo. Cadê o teu Deus? Jó, cadê o teu Deus? E aqui nessa história nós podemos entender algo muito bom, que é o exemplo de perseverança de Jó. Apesar de Jó estar, por isso que muita gente diz paciência de Jó, né? Virou esse ditado, porque ele foi paciente em esperar pelo Senhor. Jó é um exemplo para nós de perseverança no Senhor. Então, a palavra nos diz que ele deixou portas abertas. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você: não deixe portas abertas. Qual foi a porta aberta que Jó deixou para que Satanás entrasse, fosse diante de Deus e tentasse pela vida dele? A brecha foi justamente a proteção que ele dava aos filhos. Inclusive, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos dele. Então ele via que os filhos pecavam e ele oferecia holocaustos. Então ele tinha medo daquilo. Na realidade, Jó, com o tempo, ele foi alimentando medo dentro dele. Hoje nós sabemos que o medo, que as crenças limitantes, que a falta de crer em você mesmo, a falta de coragem,
para assumir os erros, ter autorresponsabilidade, são coisas que nos levam à perdição da vida, nos levam a perder a nossa fé, nos levam a perder o nosso Deus, nos levam a sair do caminho que Deus planejou pra gente. E assim foi Jó. Jó saiu completamente do caminho que Deus tinha já planejado para ele. Por quê? Porque ele estava fechando os olhos para aqueles que estavam à volta dele. Então, na realidade, o problema não era em Jó, e sim em ele acobertar, ser aquele pai. Não seja aquele pai e aquela mãe que passa a mão na cabeça dos filhos. Não seja aquele tipo de esposo, de esposa que passa a mão na cabeça dos erros do esposo, da esposa. Senta, conversa, as coisas têm que ser colocadas em pratos limpos. Os filhos, eles também devem ser repreendidos naquilo de errado que eles estão fazendo. Então, seja forte, seja firme, ore pela sua família, peça a Deus misericórdia, mas jamais passe a mão na cabeça, jamais faça como Jó fez, que ele próprio oferecia o holocausto e a transformação do ser e a mudança do ser. Ora, nós lembramos ainda a história de Abraão, por exemplo, quando ele tinha um sobrinho que morava com ele, que vivia com ele, e quando Deus disse: sai desta terra, vai embora, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Ele pegou Ló, que era o sobrinho dele. Ló já estava fazendo tudo errado, Ló já estava numa vida completamente errada e ninguém tocava na vida de Ló. Mesmo ele tendo legalidades. Por quê? Porque ele estava debaixo do manto de Abraão. Então ninguém tocava na vida dele. E ele não obedeceu a Deus e levou Ló junto com ele. E Ló acabou criando problemas, criando situações desagradáveis para Abraão. E foi só quando Abraão se livrou de Ló, foi que tudo voltou ao normal na vida dele, porque ele já estava tendo a vida dele atingida pela ira do Senhor por conta do sobrinho que ele estava protegendo. Então, nós temos que ficar muito atentos quando pessoas cheias de erros, pecado, estão à nossa volta, estão deixando contaminar a nós. Então, a tua fé ela tem que ser limpa, você tem que estar correto diante do Senhor. Então, se algo não está bom ali naquela situação em que você está vivenciando, seja dentro da tua família, seja dentro do teu trabalho, algo não está de Deus e para Deus e com Deus, liberte-se disso. Saia disso. Eu lembro aqui que eu deixei um exemplo de um colega, né? Um casal de amigos, né? Que o esposo dela me contou que ela ofereceram um emprego para ela e na hora ela estava desempregada e ele disse na hora: nós vamos consultar a Deus primeiro, conversar com Deus, depois a gente dá a resposta do emprego. E imediatamente o que disseram para ele foi o quê? Como é que você está recusando emprego? Como assim recusar emprego? Ele disse: não, porque eu não dou nenhum passo na minha vida, nem a minha mulher dá sem consultar a Deus antes. Escute, se você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, no qual você diz para Deus que Ele é sempre o consultado e Ele deve sempre te falar, te dar resposta. Se a tua relação com Deus ela é assim, então você deve sim esperar e aguardar pela resposta de Deus para aquilo na tua vida. E se nós não aceitamos a resposta de Deus, fazemos o contrário, indo contra a vontade de Deus, é quando as coisas erradas acontecem. E aí ele veio saber, quase 15 dias depois, que o lugar fechou e que aquela pessoa lá saiu dando pino em muito funcionário lá dentro, muitos funcionários não receberam, ou seja, ela ia trabalhar 15 dias e não ia receber. Então Deus na realidade livrou essa família naquele momento de passar por aquele aborrecimento, porque isso é um aborrecimento, né? A pessoa abre falência e você vai tentar depois receber como, quando, né? Infelizmente no Brasil ainda é assim, as empresas elas abrem falência e não se responsabilizam, né? Eu acho incrível isso, eu mesma já fui vítima disso.
E até hoje eu não tive INSS e FGTS, nada, de 2 anos de trabalho que eu tive numa empresa que não pagou e abriu falência. Então, os cuidados de Deus com a gente. Isso, por exemplo, aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás. Hoje, com certeza, Deus ia me dizer alguma coisa, porque eu ia perguntar para Ele: Senhor, eu devo ir para esta empresa? Então, deixa Deus conduzir a tua vida, que com certeza absoluta você vai fazer o melhor de Deus na tua vida. Deus escreve a nossa história no livro da vida. E tudo aquilo que é destinado a você, Ele vai te dar. Quando Ele te coloca, o plano de Deus é muito melhor do que o teu plano. Então não pensa: eu quero isso, eu quero aquilo. Quero o que Deus quer para você. Alinhe o teu desejo ao desejo dele, a tua vontade à vontade dele. E a partir desse momento, Cristo vai estar presente na tua vida, vai estar reinando na tua vida. Amém? Então vamos orar? O nosso Salmo 25, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: existe alguém que teme a Javé? Javé o instruiu sobre o caminho a seguir, ele viverá feliz. A sua descendência possuirá a terra. O segredo de Javé se revela para aqueles que o temem. Olha lá, o segredo de Javé revela para quem os temem. Ele lhe dá a conhecer da sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para Javé, pois ele tira a armadilha dos meus pés. Volta-te para mim, tende piedade de mim, pois eu estou solitário e infeliz. Alivia a angústia do meu coração, tira-me das minhas aflições, olha a minha fadiga e miséria, perdoa os meus pecados todos, vê os meus inimigos que se multiplicam e me detestam com ódio mortal, guarda-me a vida, liberta-me, que eu não fique envergonhado por abrigar-me em ti, que a integridade e a retidão me preservem, pois em ti espero, Javé. Ó Deus, resgata Israel de todas as angústias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, Senhor, em nome de vosso Filho Jesus, que Tu possas estar presente nesse momento, Pai eterno, que Tu possas abençoar, Senhor, cada uma dessas pessoas aqui neste momento. Senhor, Deus está me mostrando uma visão agora de uma árvore que ela não está com frutos. E há pessoas aqui nesta oração que são pessoas que estão prontas já, pessoas que já estão perto de conseguir aquilo qual elas vieram buscar no Senhor. Deus está te dizendo agora que você continue nessa caminhada, que você continue fazendo aquilo que você está fazendo, que você não tenha dúvida. Foi Deus que te colocou nesse lugar, foi Deus que te abençoou aí onde você está, nesse teu trabalho. Aproveite, porque os frutos virão. Você está pensando que não virá, mas virá. Amém? Foi Deus que te colocou aí. Permaneça nesse lugar. Não saia. Não saia. Continue nesse lugar. Amém? Senhor Deus, que Tu possas abençoar a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas aqui. Entrando as mentes, Senhor. Entrando os corações, Senhor. Abençoando, Senhor, as famílias, Pai amado. Abençoe as casas, Senhor, as crianças, Senhor, destas casas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada trabalho dessas pessoas, que elas estão aqui também, Senhor, mediante Ti, te entregando, Senhor, o trabalho dela, que Tu possa tocar com o Teu poder na vida de cada uma dessas pessoas e libertá-la de todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que tiver de empecilho, atrapalhando essa pessoa a evoluir, a crescer, a se aproximar mais de Ti, Senhor, a ter o mais do Senhor na vida delas, que seja cortado, que seja retirado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tu possas, Senhor Jesus Cristo, estar na vida dessas pessoas abençoando. Nesse momento eu estou tendo a visão de um sapato com um cadastro desamarrado. E eu quero dizer que tem pessoas aqui que ciladas foram colocadas no caminho dessa pessoa, mas Deus está retirando todo o tropeço do teu caminho nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vem para curar a tua vida, Deus vem para salvar a tua vida, Deus vem para libertar a tua vida. Então, Senhor Jesus, toca com teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, trazendo, Senhor, um renovo para a vida delas, um alento para a vida delas, Senhor. Faz surgir, Senhor, na frente delas o sol. Pai amado, que Tu possas tocar, Senhor, com teu poder na vida de cada uma delas, em nome do vosso Filho Jesus.
Amém?